vos odeia, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumai também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne conquista contra o espírito, e o espírito contra a carne, e essa se opõe um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira e peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo de número 2 do capítulo 6. Levai a cada um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provei cada um a sua própria obra, e terás glória só de si mesmo e não do outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruíram. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Amém? E nessa noite nós vemos, meus queridos irmãos, um texto muito rico, e que se nós formos parar para estudarmos esse texto, nós vamos levar aí, só dentro desse texto, sempre 2, 3 dias, para nós podermos estudar nele. Então é um texto que, se nós nos aprofundar dentro dele, é um texto muito rico para que nós possamos aprender. Eu louvo a Deus pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: se nós não buscarmos a palavra de Deus, não buscarmos aprofundar na palavra de Deus, nós podemos cair em qualquer tipo de heresias. Está entendendo, irmão? Qualquer tipo de heresias. Por quê? Porque somos facilmente enganados. Quando nós estudamos a palavra de Deus e procuramos buscar entender, primeiramente, para nós entender, nós temos que pedir a Deus a sabedoria do alto, senão nós não entendemos nada. Eu louvo a Deus, irmão, pelo que Deus tem feito na minha vida. Eu não coloquei meus pés num colégio para eu poder aprender. No dia que minha mãe me presenteou uma Bíblia, e na hora que eu abri, Deus me deu conhecimento de lei e eu vi na hora. Está entendendo? Então tudo que eu sei não é mérito meu, mas é de Deus. Ele que deu o conhecimento, Ele que deu a sabedoria. E sempre o que a gente lê, quem nos esclarece, irmão, se chama Espírito Santo. Hoje é um culto de missão. E um culto de missão é falado sobre missão. Mas como eu posso falar de missão se eu não vivo uma vida de missão? Já começa por aí. A igreja de Cristo Jesus, ela precisa ser uma igreja missionária. Porque se ela não for, irmãos, sabe o que vai acontecer? É uma igreja morna. Hoje eu olho para dentro dessa casa de oração, eu vejo bancos vazios, que poderiam ser bancos que estejam preenchidos por pessoa. Mas porque nós não somos uma igreja missionária, mas precisamos virar uma igreja missionária. Sabe por quê, irmão?
disse: olha, se vocês não conseguem me imitar a Cristo, imite a mim, eu carrego as marcas de Cristo. Então o apóstolo Paulo foi o segundo missionário, irmão, o primeiro missionário. Se nós for estudar sobre Jesus, nós vamos ver que a maior missão foi feita por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas se nós pararmos para analisarmos o texto e o contexto, nós vamos ver que para nós se tornarmos um crente missionário, nós precisamos mudar a nossa vida muito ainda. Missão, meus queridos irmãos, quem é um missionário? O apóstolo Paulo, ele se preocupava com o que, irmãos? Com o que o apóstolo Paulo se preocupava? Com as almas. O apóstolo Paulo, ele não media distância, ele não media dia, ele não media hora, ele ia buscar onde elas estivessem. Se nós for olhar para as características de Jesus, Jesus ia buscar aonde eles estavam, nas aldeias, nas províncias. Jesus estava andando de encontro, buscando as almas que estavam perdidas e anunciando o reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Então nós vivemos dentro de quatro paredes e muitas vezes nos pronunciamos que somos missionários, mas estamos longe de ser missionários. Missão começa pela sua terra, pela sua região. Paulo, ele não começou, irmão, a pregar distante. Se nós vamos ver a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo começou a pregar para os judeus. Começou a ensinar os judeus, os novos crentes, começou a ganhar judeus para o reino de Deus. Se nós formos lermos as cartas aos Romanos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai aconselhar, mesmo antes de chegar em Roma, ele começa a enviar carta aconselhando os cristãos judeus. Quem era, irmão? Aqueles que tinham se convertido. Então, missão, irmãos, está no coração de Deus, mas está no coração da igreja. Mas para que a missão se cumpra no coração da igreja, precisa que a igreja o exercite. Então nós não podemos ficar dentro de quatro paredes. Muitos querem cargos, oportunidades, holofote, mas as almas que estão lá sofrendo lá fora, eles não têm coragem de ir pregar o evangelho, para falar de Jesus. Mesmo que você não saiba pronunciar a palavra de Deus, mas se você chegar para a pessoa e dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a tua vida, eu estou certeza que o Espírito Santo começa a trabalhar naquela vida. Então nós precisamos ter mudança. Nós vemos que aqui na igreja de Galácia, nós vemos a igreja do sul da Galácia, fundada durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vemos isso, aconteceu. Então o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, escreve o livro de Gálatas diretamente para quem? Ele escreve diretamente para o gentio. Você não vai ver o apóstolo Paulo falando em Romanos para o gentio, você não vai ver o apóstolo Paulo falando em Coríntios para o gentio, mas você vai ver em Gálatas o apóstolo Paulo falando para o gentio. Essa carta o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Gálatas, para o gentio que estava naquela região. Porque quando ele deu texto, eu vou ler todo o livro de Gálatas, irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele começa a aconselhar contra os falsos mestres e contra quem, irmãos? Contra os judeus que queriam fazer o quê? Fazer que a igreja seguisse a lei. Os judeus, aqueles crentes judeus que diziam que era crente, mas não era, eles começavam a se infiltrar na igreja ali que estava em Gálatas. Ele começava a se infiltrar e dizia assim: se você não for circuncidado, se você não fazer isso, se você não faz aquilo, vocês não vão ser salvos, vocês têm que cumprir a lei. Vocês estão me entendendo? Então o apóstolo Paulo escreve este livro de Gálatas para mostrar e despertar os irmãos daquela região, daquela cidade.
E o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar e dizer: olha, se a graça de Cristo não salvar, como nós vamos ser salvos? E se aqueles que circuncidaram, eles têm que cumprir a lei. Então o apóstolo Paulo deixou bem claro ali na igreja. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, nós vemos que ele sofria dor de parto. Quem é que é mãe aqui sabe o que é dor de parto? Quem é que é mãe sabe o que é dor de parto? Ele sofria dores de parto. Por quem? Pela igreja. Paulo, ele procurava ensinar a igreja passo a passo, para que a igreja pudesse não ser enganada pelos falsos mestres, pelos falsos ensinadores. O que nós temos que ter cuidado nos dias de hoje, meus queridos irmãos, sabe o que? Muitas vezes nós pegamos um texto, por exemplo, vamos tirar esse exemplo aqui, Gálatas. Nós pegamos um texto desse, pegamos algumas passagens e dizemos que é Deus, e nós vamos estar mentindo. Irmão, nós temos que saber aquilo que foi escrita para quem, ou para aquela região, ou para aquela outra. O apóstolo Paulo tinha esta preocupação. Então nós não podemos pegar um texto e dizer tudo que é Deus. Nós temos que saber quem foi Deus que falou, e devemos saber quem foi que falou os apóstolos através dos seus punhos, e saber quando os apóstolos estavam sendo usados por Deus para transmitir, escrever aquilo. Temos que ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes se torna heresia. Nós pegamos um texto desse e começamos a aplicar à igreja e dizer: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus está pedindo isso, Deus está pedindo aquilo. E muitas vezes o apóstolo Paulo, ou alguém, o escritor, escreveu para alguém para despertá-lo. Serve para nós? Com certeza, foi escrito. Serviu para eles, está servindo para nós não cair no mesmo erro. Então o apóstolo Paulo, irmão, ele se preocupava, eles começavam a sair, eles começavam a fazer as viagens missionárias, ele começava a lutar, sofrer, mas muitas vezes ele ia só, mas muitas vezes ele pegava alguns dos irmãos e começava a andar com eles. Missão, meus queridos irmãos, nós olhamos para a missão e vemos: não, missão é eu sair daqui e ir para outro país. Não, missão é eu pegar algo meu e enviar. Não, missão começa no nosso coração, missão começa dentro de nós. Vocês estão entendendo? Missão. Quantas pessoas estão morrendo? Se eu fizer a pergunta: quantas almas você ganhou na rua esse ano? Não levante a mão. Mas se eu pedisse para levantar a mão, quantas pessoas você ganhou na rua? Para quantas pessoas você pregou e quantas você ganhou para Jesus na rua? Irmão, missão está no coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que sofria dores de parto. Sabe por quê? Porque ele se preocupava, irmão, de levar o evangelho de Cristo, a salvação, o arrependimento para aquele povo que não sabia. E ele lutava pela igreja para que ela pudesse aprender. Sabe por que eu me entristeço, irmão, quando eu olho para uma igreja que está os bancos secos? É porque precisa de nós nascer, pedir para que Deus nasça uma chama dentro do nosso coração, para que nós possamos ter amor às almas. É muito fácil nós chegar aqui na frente e nós falarmos de amor, se nós não temos amor. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, o próprio Jesus disse que nós amamos nossos irmãos. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, quando Jesus fala que nós não queremos o mal para nós mesmos, aquilo que nós não queremos para nós, não queremos para o nosso próximo. Sabe por quê, irmão? Porque tem almas sofrendo lá fora, enquanto nós estamos querendo aqui dentro só salvação para nós, tem pessoas morrendo lá do outro lado. Cadê o amor? Cadê o coração de missão? Missão não começa só no dinheiro, não. Primeiramente, a missão tem que começar dentro de nós. Ah, pastor, eu não tenho tempo para fazer missão. Tem sim, irmão. Você tem, aonde você passa, vai ter alguém para você falar de Jesus. Eu tenho certeza que alguém que vai te dar a oportunidade para você falar de Jesus para ele. Muitas vezes nós queremos
coração, vir de dentro. Mas precisamos também ter uma chama acesa dentro do nosso coração para que nós possamos ir atrás das almas. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, irmãos, que ele começa a ensinar. E eu vejo uma coisa, meus queridos irmãos, aqui em Gálatas, quando ele escreve essa carta, nós vemos aqui, ó: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Vocês estão entendendo? Como é que Cristo é formado em nós? De que forma? De que jeito? É através da palavra. Cristo só germina em nós quando nós ensinamos a igreja, quando nós levamos a palavra à igreja. Se a igreja não tem palavra, não tem como. Porque Jesus falou assim: um edificou um edifício na rocha e outro edificou um edifício na areia. Por quê? Aquele que edifica um alicerce que não é sólido vai se derramar, vai se destruir. Mas aquele que edifica um lugar sólido, com certeza não vai cair. Jesus quer dizer o que, irmão? Que nós precisamos estar firmados na rocha. Para nós estar firmados na rocha, nós precisamos de quê? De conhecimento da palavra. Através do conhecimento nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Através do conhecimento nós se desviamos do mal. Quando a palavra de Deus diz assim: ensina teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele faz o quê? Não se desviará dele. Mas se ele se desviar, ele faz o quê? Ele volta, ele conhece. Está entendendo? Não sabe por quê? Porque ficou plantado. Mesmo se a sua casa terrena, material, se abalou, mas a uma hora ela vai se reestruturar, vai se refazer novamente. Então essa palavra, ela precisa, irmãos, para os crentes do século 21 hoje, precisam os crentes estar com a palavra dentro do coração. É isso que Paulo queria, é isso que Paulo sofria. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Está entendendo, irmãos? Então, hoje, as igrejas dão prioridade mais em louvor, mais em oportunidade, mas a palavra de Deus, irmão, ela fica em segundo lugar com menos tempo. Nós aprendemos o quê? Muitas vezes aprendemos o hino que é louvado, aprendemos o irmão que vem dar uma saudação aqui, aprendemos alguma coisa, mas a palavra de Deus é aquele negocinho que nós não aprendemos nada, porque não temos nada passado para nós, irmãos. Aleluia. Deus quer a sua igreja sadia, e para ser uma igreja sadia, ela precisa ter conhecimento. Sabe por que os judeus, irmãos, eles começavam a estudar desde novo? Desde criança eles iam para a escola de Gamaliel e começavam a estudar para se tornar alguém dentro do judaísmo. A igreja deixa a desejar, porque esse lugar aqui, irmão, um lugar como esse não é um lugar simplesmente para nós se reunir, cantar, louvar, é um pouco, mas é mais para nós aprendermos junto da palavra de Deus, para que nós possamos se fortalecer em Deus. Glória a Deus. Sabe por que os apóstolos, quando Jesus subiu para o céu, ele disse assim: ó, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Sabe por que eles ficaram? Porque eles estavam com conhecimento, cheio da graça de Deus, eles tinham conhecimento, então eles esperavam orando. Sabe por quê, irmão? Porque eles sabiam, tinham convicção que Jesus mandaria o Consolador para estar com eles. E os crentes precisam aprender a palavra de Deus, ser instruídos na palavra de Deus, para que eles possam ter convicção que Jesus vai voltar para vir buscar a igreja. O que adianta nós vir para a igreja? Como eu já vi pessoas no culto dizer: ah, eu vim para a igreja, mas eu estava desse jeito, eu estava com a cabeça baixa, eu estava assim, eu estava assim. Sabe por quê, irmão? Porque não tem uma estrutura sólida em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos. Se nós não tiver qualquer vendavalzinho que vem, nós vamos cair. Não tem jeito, vamos cair.
Então precisamos estar firmes na rocha. Diz aqui um texto aqui em Gálatas, diz assim: porque todos quantos forem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo para os crentes de Gálatas. E está escrito para nós, irmão, aqui também, que nós devemos conhecer que não há diferença, não há maior. Muitas vezes nós queremos colocar as mulheres lá embaixo. Não há maior. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui: não há macho nem há fêmea, nós somos iguais. Não há pastor, não há bispo, não há apóstolo que seja maior, nós somos iguais. Somos iguais. Mas tem alguém que está na frente, como o apóstolo Paulo ficou na frente da igreja, sendo guiado por Deus para ensinar a igreja. Então no dia de hoje tem alguém, como o pastor, que foi levantado para fazer o quê? Guiar a igreja. Como? Nos ensinamentos da palavra de Deus, para que eles possam se fortalecer em Deus. Então a missão não é fácil. A missão precisa nascer do nosso coração, irmão. A missão já vem do coração de Deus. Já vem do coração de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, que quando ele ia na viagem missionária, e muitas vezes ele ia para uma aldeia, e o Espírito Santo dizia assim: ó, você não vai por aqui, você vem por aqui, você passa por lá, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele tem conhecimento de Deus, e quem conhece a voz de Deus é quem conhece a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco, e quando Deus fala conosco pessoalmente, nós também conhecemos, porque conhecemos a sua palavra. Irmão, nós temos que ter discernimento, o que é certo, o que é errado, o que é Deus e o que não é Deus. Muitas vezes no dia de hoje, sabe por que as igrejas no dia de hoje, irmão, está fraca, está arrebentada? Sabe por quê? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, não tem mais um alicerce sólido na palavra de Deus, não tem mais, acabou-se. Não, as igrejas, as lideranças não se preocupam mais como o apóstolo Paulo se preocupava, de dar a sua vida, de ter dor como uma mulher tem dores de parto pela igreja do Senhor Jesus. Acabou-se. Acabou-se. Hoje em dia gira tudo em torno do dinheiro. Isso vocês sabem. Gira em torno do dinheiro. E eu quero dizer uma coisa: que Jesus vai cobrar naquele dia, meus queridos irmãos. Jesus vai cobrar. Deus, ele quer salvar a todos. Deus quer libertar a todos. Mas para que Deus possa libertar, nós precisamos fazer a nossa parte como missionário na terra. Jesus, meus queridos irmãos, veja que ele não media esforço. Ele ia para as aldeias, e muitas vezes através de uma pessoa para libertá-lo, como aquela manada de porco, atravessou toda aquela região, atravessou água para ir de encontro àquele homem que estava possesso por legiões de demônios. Sabe por quê, irmão? Porque a missão nasce no coração de Deus, e Jesus foi um grande missionário atrás das almas que estava oprimida. É Deus. Hoje o que nós estamos fazendo? Em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos querendo a salvação só para nós. Não, eu estou indo para a igreja, eu sou salvo, mas nós não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós queremos salvação para nós queremos salvação para o nosso próximo também. Aleluia, glória. E se nós não temos coragem, irmão, de anunciar o Evangelho por onde nós passar, nas ruas dos valados, por onde nós passarmos, Jesus vai cobrar daquele dia de nós. Ele vai cobrar das nossas mãos o sangue dos inocentes, daqueles que morreram sem ter conhecimento da oportunidade que você tinha para falar do amor de Deus para ele. Missão. É fácil eu chegar aqui e colocar a bandeira dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra. É fácil, mas se nós não ir atrás
ir até eles. Aleluia. Fazer missão, irmãos. Fazer missão. Fazer missão não é somente nós querer trazer uma cesta básica e distribuir para alguém. Fazer missão não é simplesmente eu pegar e ajudar um missionário que está na África ou está ali no vizinho próximo aqui que já virou a ditadura, né? Então, não é só isso, missão tem que ser completo, irmãos. Precisamos enviar missionário, mas precisamos de missionário também que haja ao redor da nossa terra, também como o apóstolo Paulo começou. Para chegar ao gentil, o apóstolo Paulo ganhou milhares de judeus para o reino de Deus, formou várias igrejas de judeus, para depois começar a ganhar os gentios. Se nós estudarmos a carta, nós vamos ver tudo que está escrito. Nós vemos Pedro, irmão, que começou a ganhar milhares de pessoas para o reino de Deus. Quem era? Pedro começou a ganhar judeus, começou a formar uma igreja grande, imensa de judeus. As cidades circunvizinhas, tudo ia se reunir com quem? Com Pedro e os apóstolos, João. Mas se converteram pessoas, converteram gentil que estava ali, mas a maioria foram judeus. E eu quero dizer, irmão, que Deus levantou um homem chamado apóstolo Paulo para mudar a história. Aqui foi pregado sobre o lençol. Pedro foi a primeira vez que Pedro ganha um gentil para o reino de Deus. Cornélio, a sua família e seus trabalhadores. Mas também Deus precisou mostrar aquele lençol que você bem conhece, para que eles pudessem entender e compreender o que Deus queria para o gentil. Porque Pedro só queria ganhar os judeus, e os gentios estavam vivendo de lado. Nós era imundo, nós não tínhamos salvação. Os judeus mesmo, nós era descartados pelo povo de Deus. Mas Jesus não queria isso para nós, porque Ele veio para todos. Jesus veio para salvar toda a descendência de Abraão. Qual a descendência? A promessa que Ele fez através de Abraão para nossas vidas. Deus fez a promessa para Abraão, não para o povo de Deus, mas já Deus faz a promessa para Abraão, citando nós que estávamos se encaixando na promessa de Deus, porque Ele viria para libertar o seu povo da escravidão. Então, missionário, nós precisamos, irmão, ter um coração, aleluia, voltado para a missão, para a alma, para ser ganhador de alma. Eu sou jovem, eu não tenho conhecimento, mas você sabe falar do nome de Jesus. Eu já sou de idade, mas você tem conhecimento? Não, mas você sabe falar de Jesus. Mas eu nunca estudei a palavra, eu só escuto porque não sei ler, mas você tem conhecimento daquilo que você aprendeu, então você sabe falar do nome de Jesus. Missão, meus queridos irmãos, no dia que nós colocarmos no nosso coração e dizer assim, a partir de hoje, a missão entra no meu coração, você vai começar a evangelizar a sua rua. Sabe como é que um ganhador de alma faz? Você começa a andar na sua rua, bom dia, boa tarde, vai passando bom dia, boa tarde, e todo dia você vai fazendo isso, e daqui um dia você tem a oportunidade de falar de Jesus para ele. Você prepara o terreno, primeiro, mas se você é um crente que passa todo dia na sua rua, está os seus vizinhos muitas vezes ali, e você não fala com ele, como é que você quer ganhar a alma para o reino de Deus? Como é que você quer ganhar ele para Jesus? No dia que você for visitar ele, no dia que você for passar na rua para convidar ele, sabe o que vai acontecer? Ele disse, olha, pode ir por mim, mas não fala, mas Deus está convidando para mim para a igreja dele. Irmão, ser missionário tem que estar no coração nosso, porque de Deus já está há muito tempo, precisa estar no nosso coração. Se não estiver no nosso coração, não tem como ser missionário. Já somos de pé, a Bíblia é bem clara, já diz que Jesus nos transformou em sacerdote real. Ele está falando só com o homem? Não, ele está falando com todo. Nós somos sacerdote real. Olha o teu nome, Jesus. Vocês sabem o que é sacerdote? Sacerdote é aquele que oferecia sacrifício pelos pecados do povo.
oportunidade, através da cruz do Calvário, através da morte de Cristo. Ele nos transformou em sacerdote real. Ele não está falando de homem, ele não está falando de mulher. Ele disse: vós sois sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido pela cruz. Sabe por que nós somos sacerdotes hoje? Porque você tem a liberdade de falar com Deus pessoalmente. Você tem a liberdade de dobrar o seu joelho em qualquer canto que você estiver. Você tem a liberdade de andar pela rua falando com Deus. Você tem a liberdade de pilotar sua bicicleta, sua moto, seu carro, falando com Deus. Você tem a liberdade de falar com Deus dentro do seu quarto, sentado na cama, de joelho, deitado. Você tem a liberdade de falar com Deus que antes você não tinha. É Deus, aleluia. Hoje você pode pedir perdão dos seus pecados, porque antes não tinha. Para você ser perdoado dos seus pecados, precisava levar algo, uma rola, um bezerro sem mancha, um bode, um carneiro, para levar para ser sacrificado. Para quem sacrificar? Os sacerdotes. Para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado. Quando a mulher estava imunda, no dia menstruais que ela saiu para fora da cidade, sabe o que acontecia? Toda vez que ela vinha para casa para ser purificada, ela levava algo para ser apresentado ao sacerdote, para que pudesse ser purificada do seu pecado, da sua imundícia. Mas hoje nós somos livres, nós temos a liberdade para adorar a Deus. Nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres. Nós temos a liberdade para adorar a Deus, nós temos a liberdade para adorar a Deus. Nós temos a liberdade para glorificar a Deus, porque somos livres hoje. Somos livres, somos sacerdote real, povo adquirido por Cristo. Somos povo salvo, somos povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. A única coisa que precisa se completar na nossa vida é a mesma missão que Jesus tinha no seu coração, precisa estar no nosso coração. A mesma missão que tinha no coração do apóstolo Paulo precisa estar no nosso coração também, para que o Evangelho seja completo na nossa vida. Irmãos, a salvação, quando se fala de amor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero salvação para mim, eu também quero para o meu vizinho, que está do meu lado aqui. Eu quero para o outro que está do meu outro lado. Eu quero para o meu vizinho que está na minha retaguarda. Eu quero para o meu vizinho que está na frente. Sabe por quê? Quando eu pensar assim, quando eu agir assim, aí sim, irmão, começa a nascer o amor de Deus na minha vida. Enquanto isso eu não tenho amor, não adianta. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero morar no céu, eu também vou lutar para o meu vizinho morar no céu, para o vizinho do lado da esquerda e na minha rua também morar no céu. Se eu não fazer isso, eu não adianta. Não adianta, não. Todo dia nós sentar nessas cadeiras aqui, ó, que nós não vamos chegar no céu em lugar nenhum. Não adianta. Se eu disser, irmão, você vai para o céu, eu vou estar mentindo, irmãos. Eu vou estar alimentando algo em vocês que não é verdade. Jesus disse, 10 mandamentos. Ele disse assim, ó, se resumirá: amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo. E a outra é o quê? A outra é o quê, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas. Amar a Deus sobre todas as coisas já está dizendo muita coisa, irmãos. Muita coisa. Eu tenho coragem de fazer tudo para mim, mas para Deus não tenho coragem de fazer nada. Eu tenho todo o tempo do mundo para mim, mas para Deus eu não tenho tempo de nada. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? É por isso que o apóstolo Paulo falava, irmão, que ele sofria dor de parto, porque não é fácil. Não é fácil ter
marcas de Cristo. Nós precisamos ter as marcas de Cristo na nossa vida. Aleluia. Precisamos ter a marca de Cristo na nossa vida. Por onde nós formos, nós temos que falar do reino de Deus. E temos que dar exemplo e testemunho. Porque senão não adianta de nada. E o que eu estou falando para vocês, de evangelizar a rua, todo dia passar, isso é verdade, eu estou falando a verdade. Aconteceu num bairro meu, que chegou certas pessoas de outro ministério e disse assim: pastor, o senhor está falando de ser político, o senhor fala demais. Mas quando eles iam na igreja, que tinha lá 200, 300 crentes, mais de 300, fazia cruzada aí para 1.500 pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque eu falava com todo mundo. Eu ganhava um macumbeiro, eu ganhava um feiticeiro, eu ganhava todos eles. Se eu não tinha, era chegar, não é macumbeiro, eu vou passar, não vou falar com ele. Eu falava todos os dias: bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Até o dia que Deus me dava a oportunidade para me falar de Jesus para ele. Irmãos, nós para fazer missão precisamos ter uma chamada, nascer no nosso coração. E para isso precisamos de quê? Dizer assim: Jesus, me dá uma chamada missionária, faça arder no meu coração. Muitas vezes nós cantamos até um hino, tem um certo hino aí que fala de missão. Muitas vezes nós se emocionamos no banco, mas não vamos. Terminou ali, acabou-se. A chama apagou. É a mesma coisa, muitas vezes o crente está pulando, gritando aqui, falando mistério, mas passou 2, 3 dias, já se esfriou tudo. Sai ali com aquela vontade de evangelizar, de pregar, mas acaba tudo. Sabe por quê, irmão? Porque precisamos pedir para Deus: Deus, me dá uma chamada de missionário, faça brotar no meu coração. Eu preciso ter as marcas de ti em mim. Se nós ver aqui, ó, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, em caminho tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sabe por que o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Gálatas? Se vocês pensam ser alguma coisa e não sendo nada, por quê, irmãos? Porque nós temos que levar a carga um dos outros. Então nós temos que cumprir isso. Levar a carga um dos outros, ajudar. Se aquele irmão está bravo, abraça ele, vou ajudá-lo, vamos andar. Está entendendo, irmão? Se nós não fizer isso, o que vai acontecer? Enganamos-se a si mesmo. Nós vamos se enganar nós mesmos. Estamos se enganando. Então temos que fazer, irmão. Mas provém cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E os que é instruído, olha, irmão, preste atenção, o apóstolo Paulo falando para os irmãos daquela igreja de Gálatas. E os que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aqueles que é instruído. Está entendendo? Está vendo como é que é? Não erreis. Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semeia, isso também ele vai ceifar. Ele vai colher. Então, irmãos, vamos pedir a Deus e dizer: Deus, eu preciso de um coração missionário na minha vida. Eu preciso de um coração missionário, eu preciso mudar minha história, eu preciso mudar minha vida, porque eu estou me enganando a mim mesmo. Estou vivendo a vida todinha, mas eu não tenho coragem de falar de Jesus para alguém. Eu não tenho aquela vontade, aquele desejo, aquela chama de
chegar para alguém e dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Então pensa para Deus, irmão, porque isso é importante. Deus não vai se deixar escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se falar. E se você semear a vida eterna, a palavra de Deus, você vai colher também a vida eterna. Você vai colher, você não vai ficar de fora. Amém, irmãos? Então vamos cada dia pedir a Deus: Deus, muda a nossa história. Vamos colocar de pé? Muda a nossa história. Aleluia. O último versículo aqui, versículo 8: porque o que eu semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará quê? A vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos: porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Porque não tem nada, irmão, na carne não para nós oferecer, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se nós ensinamos a palavra, se nós pregamos para alguém, se nós anunciamos a Jesus, nós vamos, irmãos, receber a vida eterna. Aleluia. É bem sério, irmãos. O apóstolo Paulo ensinava bem sério. Curva a tua cabeça, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso coração e colocar uma chama acesa que não se apague, uma chamada missionária, uma chamada para que nós possamos não somente contribuir, Senhor, com material, como dinheiro, aleluia, como legumes, como arroz, feijão e outros mais, mas que nós possamos também contribuir, Senhor, para o teu reino com almas, para que a vida seja resgatada das mãos do inimigo. Deus, em nome de Jesus, faça nascer, Senhor, uma chama no nosso coração, e que essa chama não venha se apagar, e que nós cada dia temos a vontade de anunciar a tua palavra por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Pai, muito obrigado. E aonde houver, Senhor, enfermidade, aonde houver o mal, aonde houver, Senhor, desânimo, que seja repreendido em nome de Jesus, que o teu nome continue na terra, Senhor, sendo glorificado. Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém.